muita alegria novamente aqui nos encontramos no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levarmos a todos e a todas telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nesse final de semana, celebramos e homenageamos todas as mães, sem distinção de cor, de raça e de cultura. Para muitas e muitas mães, sem dúvida nenhuma, foi um dia de alegria, de abraços, de encontros, de saudações, de presentes, de telefonemas, de celulares em ação e de oração e também almoços festivos. Quanta alegria! Mas também para muitas mães foi sem dúvida nenhuma um dia de tristes recordações, com filhos ingratos que feriram e estão ferindo profundamente o coração das mães por estarem em vícios, em drogas ou nas prisões. Quantas mães também igualmente não puderam ter a alegria de ter todos os seus filhos presentes no almoço festivo, porque muitos se encontram distantes, casados, morando talvez em outros estados, em outras cidades distantes, ou mesmo em outros países, ou também estudando ou trabalhando em outros países, como tem acontecido e todos nós sabemos. Foi um dia em que tantas pessoas também se lembraram de uma prece em favor de sua mãe, que já partiu para a casa do Pai Eterno. E um dia nós, sem dúvida nenhuma, nos encontraremos com todas elas, com as nossas mães, na eternidade. Procuremos nós, filhos e filhas, darmos sempre alegria e se abrirmos a palavra de Deus, encontraremos, por exemplo, em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 5, onde nos vem a palavra de Deus que diz o seguinte: quem honra sua mãe é semelhante àquele que amontoa um grande tesouro. Então, quem honra, ou seja, quem estima, quem dá alegria, quem é agradável à sua mãe, Deus, por certo, vai recompensando. E ainda também, se nós olharmos na primeira carta de São Paulo, apóstolo aos Efésios, capítulo 1, versículos 2 e 3, e assim poderíamos ver diversas passagens da Sagrada Escritura. Aqui diz o seguinte, claramente: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz. E nós sabemos que todo ser humano luta, estuda, trabalha, faz de tudo para já nesta vida ser feliz. Mas também sabemos que nenhum coração humano vive plenamente feliz. Somente a felicidade completa nós a encontraremos na eternidade. Então aqui diz, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Aliás, já esta mesma frase é lá do Antigo Testamento, do livro do Deuteronômio, capítulo 3, versículo 16, para que tenhas muitos anos de vida. Quem é que de nós não gosta de ter muitos anos de vida? Sem dúvida nenhuma. Ainda domingo, duas senhoras com 93 anos, lúcidas,
vieram participar da missa, como todos os domingos, a missa das 19h30, claro, acompanhado por seus filhos. Aliás, os filhos devem sempre cuidar, nessa idade mais avançada, para acompanhar as mães ou mesmo o pai, para não tropeçarem, porque muitas ruas estão esburacadas e ali facilmente podem tropeçar, e é uma pessoa de idade, tendo os ossos já bastante ressequidos, envelhecidos, e facilmente, então, se prejudicam a si mesmas. E aí tem que ir até o hospital. E eu, então, fazendo uma alusão a essas duas senhoras de idade, eu perguntei, levante a mão, quem é que quer chegar lúcida? E, com a idade de 93 anos, olha, para a admiração minha, quanta gente idosa ali, talvez mais de 60 anos, que levantou a mão. Claro que, sendo lúcido, é bonita essa idade avançada. E, então, aqui diz bem claramente, para que tenha muitos anos de vida, é o que Deus, sem dúvida nenhuma, nos dará. E tenhas longa vida sobre a terra. Muitos de nós, sem dúvida nenhuma, já temos a nossa mãe na eternidade, como é meu caso, e por certo, também no domingo ou já no sábado, não nos esquecemos de dirigir ao Pai Eterno a nossa prece, a nossa oração, pela felicidade eterna de nossa mãe. E com ela um dia nós todos nos encontraremos. Lembremos-nos que todos nós também temos uma mãe na eternidade. A mãe de Cristo, que é a nossa mãe, que nós recebemos de Jesus, quando Jesus lá do alto da cruz entregou a sua mãe, dizendo, mulher, eis aí o teu filho, referindo-se a São João Evangelista. Em seguida, está bem claro, em São João, capítulo 19, versículo 25 e 26. Em seguida, filho, eis aí a tua mãe. Então, desde ali, nós temos Nossa Senhora, Mãe do Cristo, como também a nossa mãe. E nós vemos Jesus Cristo ali ensinando os apóstolos. E lá no fundo vemos o mar da Galileia, também chamado o Lago de Tiberíades, que ainda hoje os pescadores da redondeza se alimentam com os peixes, e tem bastante peixe. Parece uma graça de Deus, um lago com seus 35 quilômetros de comprimento por seus 16,5 de largura e, no entanto, tantos peixes. Mas é que Deus é Pai. Deus não quer que alguém passe fome. Agora é necessário que as pessoas também lutem, se esforcem, trabalhem. O peixe, por exemplo, não vem chegar simplesmente a pular fora do mar para a areia da praia. É necessário que as pessoas trabalhem. Assim também a pessoa que quer, o lavrador, por exemplo. Aliás, amanhã é o dia de Santo Isidoro, o patrono, o padroeiro dos lavradores. Então, também assim, os lavradores não podem, por exemplo, esperar que Deus lhes conceda um saco de milho, um saco de feijão, ou arroz, ou trigo. É necessário que a pessoa trabalhe, que a pessoa lute. Aliás, está bem claro na palavra de Deus, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Nos diz claramente Deus, encontramos já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura. E Nossa Senhora, por certo, se continuará sempre a estar ao nosso lado
para nos abençoar, para nos proteger, mas é necessário que nós também façamos a nossa parte, que procuremos louvar a Mãe do Cristo, honrá-la, respeitá-la e elevar também a nossa prece. Façamos nesse momento, por exemplo, a nossa consagração. Eu todos os dias de manhã, ao me levantar, logo faço essa consagração e durante o dia eu repito esta mesma consagração. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção, eu vos consagro hoje os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso. Ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. E os santos de hoje, São Matias, que foi apóstolo de Jesus Cristo, mas notemos, ele não foi escolhido diretamente por Jesus. São Matias esteve com Jesus, porque Jesus Cristo teve 72 discípulos e teve tantas outras pessoas voluntárias, homens, moços, mulheres, que estavam acompanhando Jesus Cristo nos seus 3 anos de vida pública, e Matias foi um deles. Matias, então, foi discípulo de Jesus e acompanhou Jesus durante 3 anos de sua vida pública. E não foi propriamente um apóstolo de Jesus Cristo. Quando, no entanto, São Judas, o traidor, que vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, que era o preço, na época, de um escravo. Vejam bem, então, Jesus Cristo comparado a um escravo. E aí, então, quando ele sentiu e viu que Jesus estava condenado, o que é que ele fez? O que é que Judas fez? Simplesmente pegou as 30 moedas de prata, foi ao templo de Jerusalém, quis devolver ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote disse: de modo algum, este dinheiro, estas moedas de prata, são frutos da venda de um ser humano que foi morto. O que é que Judas fez? Tomou as 30 moedas de prata, jogou, nos diz a tradição, jogou no templo de Jerusalém. E o que é que os sumos sacerdotes fizeram? Simplesmente recolheram essas moedas de prata e disseram: nós não podemos aplicar esse dinheiro num sentido honroso. Agora, o que podemos fazer é comprar fora da cidade de Jerusalém um terreno, uma parte de um terreno, para fazer o cemitério para os estrangeiros, ou seja, aqueles peregrinos que vinham de muitos outros países para Jerusalém, e ali então morriam muitos deles devido à viagem, ficavam enfermos, ficavam doentes, e então ali não podiam enterrar junto no cemitério dos judeus, e por isso então era necessário ter um cemitério dos estrangeiros, e também então chamado Aceldama. E foi com esse dinheiro que então compraram esse terreno. E então, quando aí Judas saiu do templo e deu fim à sua própria vida. E agora então, depois da ascensão de Jesus Cristo, os apóstolos, e ao todo eram mais ou menos 120 pessoas, se reuniram e disseram: nós temos que eleger um apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. E aí então nos diz a palavra de Deus, assim foram apresentados 2 homens,
dois homens, José, apelidado o Justo, e Matias, fizeram então a seguinte oração. Vejam que oração bonita que os apóstolos fizeram. Tu conheces, Senhor Deus, o coração de todos os seres humanos. Agora, mostra qual dos dois tu escolheste para trabalhar como apóstolo, ou José o Justo, ou Matias. Fizeram então o sorteio para escolher qual dos dois para trabalhar como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. E o nome escolhido foi de Matias, que se juntou então ao grupo dos escolhidos. Nós lemos isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26. Você poderá conferir Atos dos Apóstolos, então capítulo 1, versículo 26. Claramente nos diz: deixaram a sorte, e a sorte caiu em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Claro, se Judas Iscariote havia se eliminado, sobraram 11. Então agora Matias foi incorporado. Aqui está bem claro. E oraram nestes termos: ó Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas Iscariotes, que se transviou para ir para o seu próprio lugar de Judas, então Matias. Então você poderá consultar a Bíblia, sua Bíblia Sagrada, está bem claro em Atos dos Apóstolos. Matias nasceu em Belém, onde Jesus também nasceu, e evangelizou, anunciou a palavra de Deus na Palestina, bem como também na Ásia Menor, onde ele, na Ásia Menor, foi apedrejado até a morte, ou seja, foi mártir, derramou seu sangue por amor ao Cristo Jesus, mas não renegou a sua fé. E a mãe do imperador Constantino Magno, que era pagão, mas aceitou a doutrina de Cristo, a mensagem de Cristo, o amai-vos uns aos outros, como também a sua mãe Santa Helena. Então, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, trouxe uma parte das relíquias de São Matias para a igreja de Treves, na Alemanha. Que São Matias, apóstolo de Jesus Cristo, interceda junto de Deus Pai e do Filho de Deus Pai, Cristo Jesus, em favor de todos e cada um de nós, e nos incentive e nos anime a vivermos sempre mais a fé e especialmente levarmos adiante também a mensagem do Cristo Jesus. Mensagem esta tão importante que nós todos somos convidados a evangelizar, a levar adiante esta mensagem. E aqui vemos, por exemplo, Jesus sentado no painel que nós estamos vendo aqui na TV Primer, Jesus então com os apóstolos. Assim, quantos apóstolos, quantos catequistas, quantos diáconos permanentes 12 vezes de 8,36. Já aproveitaram debaixo de uma árvore ou num recanto maravilhoso, num sítio, também evangelizar, também ensinar a mensagem de Cristo Jesus. Quantos lugares onde não existe um local, uma casa, um salão, ou uma igreja, uma capela, ou um oratório, para que possa o
missionário, por exemplo, ensinar a mensagem da salvação. E é só então seguir o exemplo de Cristo Jesus. No tempo de Cristo Jesus, não havia nenhuma igreja católica lá em Jerusalém, nem na Galileia, nem na Samaria, nem em Naim, nem em Belém. Em lugar nenhum havia igreja católica, porque foi Jesus Cristo que, com a sua morte cruenta no alto da cruz, fundou a Igreja Católica. Eu tenho dito muitas vezes, há muitas religiões hoje em dia e diariamente mais pessoas estão iniciando uma religião, mas ninguém deu a vida, a sua própria vida, como Cristo Jesus, para fundar uma religião. E uma mensagem tão bonita, especialmente, eu tenho dito mais de uma vez, já aqui, uma filosofia nova que Cristo Jesus trouxe. É só você abrir, por exemplo, em São João, capítulo 15, versículo 17, onde está bem claramente, São João, capítulo 15, versículo 17, está bem claro, onde Cristo Jesus, antes de subir aos céus, o que é que ele disse? Veja aqui, você pode abrir a sua Bíblia, está também na sua Bíblia, onde está no versículo 17, capítulo 15. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Essas pessoas todas da propina, por exemplo, que estão presos, que tiveram maior autoridade mesmo em nossa pátria, será que eles amavam a nossa pátria? Será que amavam o povo brasileiro? Se realmente vivesse a mensagem de Cristo, o amai-vos uns aos outros, jamais teriam passado a mão, não em 10 mil, não em 100 mil, não em 1 milhão, olha, é dinheiro, minha gente, mas bilhões até. E por isso, nós brasileiros estamos numa situação não muito agradável, na educação, na saúde, nas estradas, na segurança, na questão sanitária, o esgoto, a água encanada, por exemplo. Que coisa triste que nós estamos no Brasil. A culpa de tanta roubalheira. Desculpe eu falar sobre isso, mas quem ama o Brasil, quem ama o seu município, ainda bem que hoje em dia nós temos a Polícia Federal e continua o Ministério Público, realmente bem ativo, mas é interessante, prendem pessoas, vão enchendo a cadeia. Meu Deus do céu, há 13 anos atrás, Santa Catarina, o que é que tinha de presos? Hoje está com mais de 20 mil. O Brasil, 760 mil nas prisões. E pior de tudo que nós, brasileiros, temos que pagar lá toda a despesa que se faz. Então, é claro, falta dinheiro para a educação, falta para estradas, falta para a saúde, por causa da roubalheira toda. E por quê? Está aqui bem claro, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. É isso que Cristo Jesus pede e espera de cada um de nós, que procuremos nós vivermos a mensagem de Cristo Jesus. Também nos nossos lares, que procuremos sempre viver mais a mensagem de Cristo Jesus em nossa vida, sem dúvida nenhuma. E nós temos diversas pessoas que sempre estão em sintonia conosco nessa nossa mensagem de vida, otimismo e esperança. Por exemplo, vamos ler aqui o Daniel dos Santos,
Paulo Sérgio de Melo, Paulo Pamplona, Carlos de Souza e Ana, Augusto Marques, Rosana Vieira Silva, lá dos ingleses, Maria Regina Gazola, que é enfermeira e funcionária do Imperial Hospital de Caridade, Ismael Merlim, René Roberto Pepper, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo de Campinas, Márcio Murilo Martins, lá do Saco Limões, professor Márcio, e ainda Ademar Arcângelo, Sirimbelli e Mari, enfermeira igualmente do Imperial Hospital de Caridade. Mas procuremos nós, sempre na nossa vida, lutarmos e nos esforçarmos para seguirmos a Cristo Jesus e a sua mensagem. E podemos ter a certeza que nós nos sentiremos sempre mais felizes, mais otimistas na nossa vida. E você que é estudante, agora, por exemplo, já a inscrição do Enem, já a prova da matemática, enfim, e igualmente o vestibular de inverno, e também em breve já, o tempo passa tão rapidamente, tantos concursos, procure invocar, pedir as luzes do Divino Espírito Santo. Ele vai iluminando a nossa mente, para que você fique tranquilo no dia do vestibular, porque há muitas pessoas que não conseguem passar no vestibular porque se deixam dominar pelo nervosismo. Então é muito importante que a pessoa adentre no vestibular tranquilo, calmo, e enfrente o vestibular e, sem dúvida nenhuma, terá sempre mais as luzes do Divino Espírito Santo. E nós sabemos quanto o Espírito Santo vem ao nosso encontro, vem colaborar conosco, vem nos iluminar. E façamos isto. Muitas pessoas às vezes têm me perguntado, Padre Pedro, no início da Santa Missa as pessoas cantam o canto Senhor, tem piedade de nós, depois cantam Kyrie eleison, e em seguida Christe eleison. O que é isso? Já diversas pessoas. Essa palavra Kyrie eleison vem de Kyrios. Kyrios quer dizer o Senhor, Senhor Deus. Eleison quer dizer piedade. Então, Senhor, tem de piedade de nós. E Christe eleison, Cristo Jesus, tem piedade de nós. Aliás, 3 vezes, 2 vezes é dito Senhor. Primeira vez, Senhor, tem piedade de nós. Depois se refere a Deus Pai, nosso Criador, Trindade Santa. Depois, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que deu a vida por nosso amor. Então, a segunda vez, Cristo. E a terceira vez, novamente, Senhor, tem de piedade. Se refere ao Divino Espírito Santo. Há 2 domingos atrás, uma pessoa, no final da missa, veio e me disse, Padre, eu sempre fiquei encucado e não sabia por que na hora do santo, 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 se reza ou se canta Hosana, Hosana, no mais alto dos céus. Então, eu naquela missa, eu gosto que as pessoas compreendam aquilo que estão rezando ou que estão cantando. Hosana é uma palavra hebraica que quer dizer viva. Viva Deus, viva Jesus Cristo no mais alto dos céus. Então, se, por exemplo, uma pessoa lá do Oriente,
Ele não vai gritar, viva, viva, torcendo pelo jogador de tênis, ou de vôlei, ou de basquete, ou de futebol, mas é a língua dele, Hosana, Hosana. Hosana ao filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque Jesus Cristo é da descendência do rei Davi. Ele é da descendência do rei Davi. Por isso, Hosana ao filho de Davi. Então, Hosana é bom saber, assim como amém. Amém é uma palavra hebraica que para nós, quer dizer, estamos de acordo. O padre, por exemplo, reza a oração e em seguida, por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E as pessoas respondem amém. Ou seja, estamos de acordo com aquilo que o celebrante está rezando em nosso favor, assim como também aleluia. Aleluia vem da composição hal mais Yahvé. Hal, que quer dizer louvai. Yahvé quer dizer Deus. Toda vez que nós cantamos aleluia ou rezamos aleluia, aleluia, estamos dizendo que estamos louvando, glorificando, adorando aquele que nos criou. Estamos terminando o nosso programa e que desejamos sempre Dia das Mães. Procuremos sempre sermos agradáveis, alegres, darmos sempre alegria às nossas mães. É esta a vontade de Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, quando Cristo Jesus ensinou os apóstolos, disse também para os apóstolos, procurem sempre fazer que os jovens, que os adolescentes amem a sua mãe. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado, para acompanhar acima de você, para iluminar à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, e agora a bênção da saúde, de modo especial para todas as mães, e também a bênção da água. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água.